Bom, boa noite, queridos amigos. Paulo Gonçalves aqui. O vídeo em direto muito rápido. Não gosto de fazer diretos, mas hoje tem de obrigatoriamente o ser, por alguma indignação pessoal. É que hoje esta página já tem aqui alguma envolvência e eu tenho aqui algumas dezenas de mensagens na caixa postal sobre uma publicação não postagem, em bom português, sobre as tarifas, palavra nova que nós estamos habituados agora, os brasileiros é que usam muito, nós usamos a expressão taxas, já taxas, ok? Que Donald Trump ontem assinou e que já vinha, obviamente, prometido e fazia parte do seu programa eleitoral, portanto, não é novidade, só é novidade para quem quer fazer disso um sensacionalismo, um populismo e um espetáculo mediático de televisão. Portanto, ele sabia o que vinha, e tanto sabia o que vinha que os eleitores do país dele o elegeram. Eu queria deixar aqui algumas notas para o futuro. Este é um vídeo em direto, portanto só vai ficar durante 30 dias aqui, depois poderei baixá-lo e ficar, se for importante. Nem está legendado nem nada, portanto não preparei para o gravar, mas fiz questão de aqui vir hoje porque acho que merece aqui uma resposta rápida e uma reflexão entre todos, embora isto não haja aqui oportunidade de podermos interlocutar e dialogar. É como se fosse um diálogo, porque estou aqui a comunicar convosco. Bom, estão em casa, é sexta-feira, estamos mais tranquilos e podemos ouvir. Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui umas coisas bem claras para esta página para o futuro. Obviamente que eu tenho uma posição partidária, já todos devem ter entendido qual é. Se me perguntarem qual é o partido em que eu vou votar, não sei. Nem eu, nem alguns membros desta página, não somos muitos, mas somos aqui 2 ou 3, não sabemos, voamos ao sabor do vento, do sentimento, da razão, do programa eleitoral e daquilo que nos mostram. Mas temos uma tendência de modos vivendos, de maneira de estar na vida, e obviamente que essa se adequa a alguns partidos. Este é um fator que eu queria deixar aqui, que é muitas perguntas que me fazem aqui, muitas vezes em privado, na minha caixa postal. Também não vou influenciar ninguém em quem deve votar. Apenas influenciaremos pessoas com ideias, com verdades, com factos, com veracidades da vida real. E se estivermos errados, cá estaremos para o contraditório e para anular e corrigir aquilo que dissemos. Outro ponto, Putin e Trump. Ninguém nesta página é pró-Putin ou pró-Trump. Mais uma vez, somos pró-realidade e pró-verdade. E assumo aqui perante todos que Putin é um ditador na terra dele, é problema daqueles que lá vivem. Putin é um gestor internacional que defende o país dele, e muito bem, e tem muita razão em algumas matérias, em algumas agendas internacionais, nomeadamente no caso da Ucrânia. Que isto fique claro também aqui, para não haver dúvidas. Ponto número 2, Donald Trump. Bom, Donald Trump é o que é o homem que se propõe defender e gerir um país mais rico do mundo, mais poderoso economicamente no mundo, porque o dólar foi disseminado depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, desde a Primeira, o dólar ganhou muito poder a nível internacional, e os Estados Unidos, que foi um país que um dia poderemos falar aqui, ter aqui uma aula sobre isto, e estarei um pouco mais à vontade para falar, é uma área que eu estou muito confortável para poder, pelo menos, passar aqui algum perfume de conhecimento, que é... mas rapidamente, só para vos colocar a pensar, os Estados Unidos foram constituídos há 2 séculos, mais ou menos, não sei bem quando é que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, mas foi por ali. Então, isto acontece que... quem é que foi George Washington? Acontece que, nessa altura, já toda a Europa que nós hoje conhecemos, a velha Europa, dominava o mundo. Dominava com colónias. Ainda hoje a França tem colónias, a Inglaterra tem colónias, domina através da corrupção dos líderes que lá deixou, e os únicos patetas que entregaram as colónias de mão beijada foi Portugal, que nem uma coisa nem outra. Aliás, continuamos a depositar dinheiro em África, a pagar milhões e milhões de subsídios de formação e tudo e mais alguma coisa, e não tiramos lá nada, porque os chineses lá estão, os russos lá estão, os americanos lá, até os espanhóis conseguem extrair tudo de Angola e mais alguma coisa. Bom, eu recordo-me aqui há uns anos atrás, quando o primeiro-ministro espanhol, que de boa memória não é aquele tipo do PS, que até era no tempo em que o PS era um partido que tinha alguma vontade de bem,
como é que ele se chamava? Felipe González. Aterrou em Angola. Tinha estado lá o primeiro-ministro de Portugal umas semanas antes e não conseguiu nada. Ele chegou lá com uma mala cheia de dinheiro e resolveu o assunto. Ainda hoje a Espanha lá está a defender os seus interesses. Esses são outros assuntos que as pessoas não sabem, não têm conhecimento. Agora, vamos aqui aos factos. O que me incomodou hoje aqui foi sobre as taxas, ou as tarifas de Trump relativamente às importações e às exportações. Neste caso, às importações. Mas antes de chegar lá, deixem-me dar aqui uma pequena nota muito relevante, meus queridos amigos. Nós estamos a viver um mundo, e ainda relativamente a Trump, estamos a viver um mundo em que, eu peço um favor, hoje em dia é possível ir à procura do conhecimento, e conhecimento não é informação. Conhecimento não é informação. Nós estamos a viver um mundo em que jornalistas não trabalham para as redações. Eu vou-vos explicar como é que um jornalista funciona hoje em dia. O jornalista é alguém que... Para já não há uma ordem de jornalistas em Portugal. Isto era outro tema que daria para meia hora. Pronto, ou para uma hora. Não há uma ordem. Uma ordem regulada pelo Estado. A ordem dos advogados, a ordem dos médicos, a ordem dos engenheiros, que são 2 ou 3. Há a ordem dos contabilistas certificados. Há a ordem dos nutricionistas. Há a ordem dos enfermeiros. Mas não há uma ordem dos jornalistas. Quer dizer, aquilo que devia ter ordem, não tem ordem. Tem um sindicato profissional, que é quem passa as carteiras, que é um bocadinho ad hoc, o filho deste e o filho daquele, até pode nem ter curso nenhum, mas faz uma experiência numa redação e consegue ter uma carteira de jornalista. Isto para vos dizer que, em Portugal, o jornalismo hoje em dia não se faz. O que está a acontecer nas televisões é que os jornalistas são pagos para fazer um trabalho de levantamento de desinformação durante o dia, em que preparam determinado conteúdo e determinada informação, e depois chamam um especialista, que é alguém que é um mercenário paga soldo, para dizer o trabalho que o jornalista fez, para não ser o jornalista que supostamente é isento a passar aquela informação. Bom, que isto fique claro, e para os mais ingênuos é exatamente isto que está a acontecer e nada mais, tudo corre. Ok? Pronto. Bom, agora vamos aqui um bocadinho aqui à economia, mais uma nuance. Eu não sou economista, sou jurista, não sou especialista em direito fiscal, poderia ser como jurista, mas não sou. Portanto, com a devida ressalva, e se houver aqui economistas no grupo que me corrijam, de forma assertiva, obviamente, e de forma considerável, e com um verdadeiro pressuposto de facto, isto é apenas meramente um fundamento, eu não dou opiniões, é um fundamento político de razoabilidades factuais que vamos observando e que realmente é aquilo que está a acontecer fora daquilo que os mídias nos trazem pela frente e nos apontam todos os dias. Bom, em primeiro lugar, vamos lá ver uma coisa. Vamos dar aqui um exemplo de Portugal. As pessoas não se perceberam, e antes de eu ir aqui um pouco, eu queria falar aqui um pouco sobre, rapidamente, 3 temas de Trump, nomeadamente a Groenlândia, o canal do Panamá e o Canadá. Eu sei que já me estou a desviar outra vez, vinha falar de taxas, mas tem tudo a ver. Já lá vamos. É que a mixórdia de complexidade disto tudo, ou o tema de mixórdia disto tudo, faz com que as pessoas fiquem de tal maneira confusas com a desinformação que lhes chega à frente, que, obviamente, que ninguém também está em casa com paciência para estudar e tirar todos os dias porque o conhecimento é tanto. A abrangência de rasgar político é tanto que as pessoas, obviamente, desviam-se e não vão à procura. É normal, mas o nosso contributo aqui é tentar, de alguma forma, ajudar nesse sentido, porque há um trabalho feito aqui em casa no sentido de perceber aquilo que os outros não percebem e fomentar de forma... Depois podem ir buscar o contraditório, como é óbvio, porque ele está aí também. Façam exatamente o mesmo. Façam o mesmo. Não se agarrem e não se arreguem às televisões, aos jornais e aos especialistas, que são os jornalistas que estão a passar a informação através de outra voz hoje em dia. Com raras exceções, também o há, mas são mas muito raras e cada vez mais. Bom, então, vamos aqui um pouquinho, antes de entrar nas taxas, vamos aqui um pouquinho ao canal do Panamá, ao Canadá e à Groenlândia. Canal do Panamá. Queridos amigos, a China neste momento domina quase parte, não sei, em termos de distribuição de produtos, domina
talvez mais de 50% do comércio mundial. Mais de 50% do comércio mundial. Eu ainda hoje ouvia um empresário lá de cima de Val do Ave, quem não conhece o Val do Ave, em Portugal, que era uma das zonas que tinha mais, aqui há uns anos foi conhecida pela zona com mais Ferraris por metro quadrado da Europa. Porquê? Porque havia riqueza. Mas havia riqueza, havia ricos. Havia malta com Ferraris. Claro, mas essa malta com Ferraris também tinha fábricas que geravam empregos. E se calhar hipotecaram as casas quando perderam as fábricas com a União Europeia. Portanto, para termos aqui uma ideia, neste momento há duas empresas que é a Temu, eu escrevi aqui, a Temu e a Shein, que são chinesas, que estão a dominar eletronicamente o comércio mundial. O paradigma mudou completamente. Quem é que aqui não vai à Temu e faz as compras? Então hoje a minha filha dizia aqui ao jantar, pai, uns brincos que me custavam 10 euros. 10 euros. 10 euros. Numa loja, eu na Temu compro 10 brincos diferentes por 10 euros. E eu sei que vocês vêm dizer assim, mas ó Paulo, aquilo é mão de obra barata na China, é escravatura, e os gajos não respeitam as alterações climáticas. Meus amigos, estamos aonde? No campo da moralidade? Escravatura não existe. A mão de obra barata existe, claro que sim. É a realidade deles. E eles é que têm que se governar com isso. Não é problema nosso. A Europa é a Europa das Gretas. Gretas, aquela menina lá sueca que andou por aí, e de uma agenda globalista que não nos interessa. A Europa está completamente hipotecada. Isto leva-nos aonde? Novamente ao Canal do Panamá. É que esta China já tomou conta, por dívidas a alguns países, nomeadamente na Grécia, o Porto de Pirlo, em Chipre e noutros países também, aqui no Mediterrâneo, que são portos importantíssimos. Quem vem da China para cá, a zona do Mediterrâneo, a China neste momento tomou conta desses portos e está a administrá-los. Durante 100 anos. E o mesmo estava a acontecer, brevemente os chineses iam tomar conta do Canal do Panamá. E sabem quem é que suporta há anos, há décadas, economicamente, a estrutura do Canal do Panamá? Os Estados Unidos. Então o Trump é ridículo e maluco em querer ficar com aquilo. Eu não. Eu, se fosse um homem de negócios, queria exatamente a mesma coisa. Então se eu é que estou a pagar aquilo de alguma forma, direta ou indireta, ao menos fico com aquilo, tiro os benefícios e impeço os chineses, se eles a controlarem um canal importantíssimo. Porque basta olhar para o mapa, quem vem da China para cá, não é? Passa ali, vem pelo outro lado, pronto, tem o mercado todo aberto em termos de logística, que é das coisas que mais, em termos de custos de um produto, mais relevância tem. Foi claro nisto ou é difícil de entender? Canadá. Então vamos ao Canadá, tudo isto tem a ver com as taxas. O Canadá é um país que na realidade não existe. O Canadá é como se fosse uma metáfora dos Estados Unidos. O Canadá é o 51º Estado dos Estados Unidos. Todos sabemos disso. Aliás, só para terem uma ideia, já lá vamos, andam aqui com esta conversa das taxas, das tarifas, ou o que lhe queiram chamar, e agora, isto é o que nós vimos aqui nas nossas CNNs e nas SICs. O Canadá está-se a preparar, com tanta conversa, para mover a maior parte das tarifas dos produtos dos Estados Unidos. Mover, acabar com elas. Mas afinal, não cabe, não é não licença tão... Mas a gente vê uma coisa alívio. Não, está para acontecer agora. Mas, quer dizer, uma coisa é a real política, a política real, outra coisa é a indoutrinação daquilo que nos mandam pelos olhos adentro. O Canadá é um país que é praticamente, aliás, é um Estado, é uma consequência da América. Aliás, não há fronteira entre os Estados Unidos da América e o Canadá. Você passa dos Estados Unidos da América para o Canadá, como eu passo de Lisboa para o Porto. É exatamente a mesma coisa. Só quem não lá foi é que não sabe isso. Portanto, vamos querer aqui um bocadinho real, entender as coisas e não nos manifestarmos por isto. Não. Ainda para mais um país que nos últimos 5 anos foi completamente absorvido por Jorge Soros, pelo Fórum Económico Mundial, e teve lá um rapazinho que era um alinhado do sistema, e foi através do Canadá que o globalismo tentou de alguma forma começar a influenciar os Estados Unidos, se é que ele já não estava, pelos democratas e pela esquerda, que todos nós sabemos, e quem acompanha estas coisas nos últimos anos assim o fez. Bom, portanto, já falei da Groenlândia, já falei do Canal do Panamá, já falei do Canadá, e agora vou falar da Groenlândia. A Groenlândia tem 50 mil habitantes, ou 52 mil. Vamos ver uma coisa, os Estados Unidos não disseram, Trump não disse que queria invadir a Groenlândia. Calma, Trump disse que queria comprar a Groenlândia. Isso é muito grave. Meus senhores, estudem história. O Alasca, que é parecido, idêntico ou igual, aliás, não é igual, tem muito mais população e eles vivem lá muitos americanos.
O Alasca foi um estado que os Estados Unidos compraram à Rússia. Há muitos anos atrás. Só que não havia telejornais a enfiar-nos pela cabeça adentro uma lobotomização de informação. Não de conhecimento. Então qual é o problema de um governo querer comprar umas terras de um país que já são eles que o suportam economicamente? E estrategicamente é importante para os Estados Unidos, para impedir que a Rússia possa ali montar estrategicamente, porque a Rússia está com interesse na Groenlândia. Mais curioso ainda, acham que a América é louca? Acham que Trump é louco? Então, vamos saber uma coisa, neste momento a Groenlândia é um Estado independente tem soberania e está numa dependência da Dinamarca. Aqui um caso um pouco como o Principado do Mónaco, como tudo aquilo que são estrategicamente zonas, o Liechtenstein, é uma coisa parecida em termos políticos. Não será igual, mas será parecida. Pronto. Então, vamos lá ver uma coisa. A Dinamarca faz parte da NATO. Os Estados Unidos são a NATO. Os Estados Unidos são a NATO. Ponto final. Se os Estados Unidos fecharem a torneira, a NATO acaba. Por isso é que agora a União Europeia anda com esta loucura e com esta ideologia de nos roubar dinheiro das nossas contas bancárias para investir numa coisa chamada armamento, quando já vamos com 50 anos de atraso, como nós conseguimos, não é? Só em termos de poderio militar, era outro tema. Os Estados Unidos já vão para uma sexta geração de caças que são caças que são invisíveis, já andam sozinhos, nós ainda andamos aqui a fazer outras coisas. Mas pronto, quem é utópico e quem acredita no idealismo e quem pensa na política e na realidade como futebol, acredita em tudo. Temos que aceitar, está tudo certo. Bom, os chineses, meus queridos amigos, neste momento, os chineses, e atenção que eu não estou a dizer que eu concordo com isto, eu estou a apontar factos. Não estou a dizer que eu concordo ou que eu discordo. Isto são os factos. E os factos têm sempre várias variáveis. É como uma prova em tribunal. Tem um objeto, tem um facto, tem um sujeito, tem uma garantia. Sem um deles, nada é válido. É por aqui que nós temos que pensar e analisar. Bom, a China está completamente involucrada na Europa, no mundo. Vamos dar um exemplo. Um carro que eu tenho uma paixão enorme que é a Volvo. Eu gosto de Volvos, por exemplo. A Volvo, neste momento, é chinesa. Eu soube disso há pouco tempo. A Volvo é uma marca chinesa. E eles importaram, neste momento, já estão a fabricar carros na China. Essa ideia, é chinês, não presta. É chinês, vai partir. É chinês, vai acabar depressa. Não! A China já não é essa China. A China passou esse processo. Fez muita asneira. A China já é um país extremamente tecnológico e desenvolvido. E estúpidos somos nós se, das duas uma, ou não estamos atentos e combatemos isso, como a Europa, ou passamos a vida a criticar e a dizer que é mau. Enquanto eles vão crescendo e vão andando. Esta Europa que está preocupada com as alterações climáticas, eles não estão preocupados com isso. Aliás, não existe alterações climáticas. Não existe. O dia que quiserem falar em alterações climáticas, acabem com as garrafas de plástico, que são o interesse, e ponham garrafas de vidro com vasilhame. Só para dar aqui um pequeno exemplo. Só um pequeno exemplo. Podíamos continuar aqui horas e horas. Portanto, isto é tudo uma utopia, uma grande treta. Que estão para aí a falar. Queridos amigos, vamos ver uma coisa. Em Portugal, por exemplo, sempre fui social-democrata. Calma. Social-democrata não é um partido, é uma forma de estar na vida. O que é social-democracia? É que muitas vezes anda aqui muita gente perdida e eu sou do PS, eu sou do PSD, eu sou daqui. Não, calma. Eu não sou de nada, eu sou social-democrata, ainda hoje sou. O que é um social-democrata? Não quer dizer que em Portugal, o dono da social-democracia em Portugal parece que é o PSD. Não é. Há partidos em Portugal que têm pensamento social-democrata e são apelidados de extrema-direita. E não estou a falar não é aquilo que estão a pensar. Poderei estar a falar de 1, 2 ou 3. Não estou a fazer nenhum manifesto político. Atenção. E é verdade o que eu estou a dizer. Social-democracia é simplesmente isto, que nunca ninguém explicou a ninguém. Aquilo que é do Estado deve competir ao Estado, ou seja, aquilo que é essencial à vida humana, nomeadamente, um pequeno resumo, transportes, eletricidade, saúde, educação, deve ser o Estado a fomentar e a manter. Tudo o resto é iniciativa privada. Chama-se empreendedorismo. A eletricidade em Portugal, por exemplo, energia, deveria ser e deveria estar nas mãos do Estado. Eu sei que mas foi o governo do PSD que...
Tudo bem, foi na altura da Troika, não havia dinheiro, tivemos que vender tudo mais alguma coisa. E quem é que provocou isso? Mas não entrando na política, só para terem uma ideia do que é que são os chineses, eles aos pouquinhos, em todos os países do mundo, este ano aqui em Portugal, a EDP, que devia ser uma empresa do Estado, porque a energia é uma necessidade, é luz para nós estar aqui a falar consigo, é calor para os velhinhos não morrerem no inverno, é aquecimento para as pessoas não sofrerem, a eletricidade devia ser não grátis, mas por um valor residual. Isto é que se chama social-democracia. Social-democracia não é social-dependência, isso é socialismo. Socialismo é social-dependência, que é para depois você não poder fazer nada e vai votar neles, que eles é que o alimentam e que lhe mantêm a sua vidinha, porque você estagnou, parou e ficou congelado no tempo e na vida, porque alguém lhe paga a miséria daquilo que você come. Isto é que é socialismo. Social-democracia é outra coisa completamente distinta. Só que em Portugal, para terem uma ideia, deixem-me ler aqui os números, a China já recebeu, até agora recebeu 1,8 mil milhões de euros da EDP, através de uma empresa chamada CGT, que tem 20%, aliás, não se sabe bem quanto é que tem, porque aquilo é uma sociedade anónima, mas consta, pois essa é outra, são uma sociedade anónima, consta que são 20%, 20% é capital chinês. Só este ano, a EDP pagou aos chineses 815,9 milhões de euros. Dava para construir 4. Um hospital público custa 200 milhões de euros. Dava para construir 4 hospitais públicos. Isto é que é social-democracia. E agora vem com as tarifas do Trump. Meus queridos amigos, o que me trouxe aqui hoje é que eu abri aqui uma página e diz assim, hoje, na CNN Portugal, eu vou ler. O Sr. Pedro Nuno Santos acusa o governo de não ter antecipado os efeitos das tarifas dos Estados Unidos. O Sr. Nuno Santos nem sequer leu as tarifas, ele sabe lá o que é as tarifas. Ele quer é atacar os Estados Unidos e as tarifas, porque é um mordomo e é um rapazito que está ao favor e a serviço do globalismo europeu, mais nada. E critica a ausência de medidas de contingência. Medidas de contingência? Mas o que é que este gajo sabe de economia ou do rasco que o parta para vir com esta conversa? Desculpem lá. Enquanto outros governos europeus, portanto, há outros governos europeus que já se estão a preparar pacotes de apoio ao nosso, e o nosso refugia-se em reuniões ministeriais para fins eleitorais. Isto é a prova de imbecis. Em primeiro lugar, as taxas ou tarifas são para a Europa, não são para Portugal. Como é que há outros países europeus que já se estão a preparar? Isto tem a ver com Bruxelas. Infelizmente tem. Mas mais ainda, diz ele que já se estão a preparar pacotes de apoio. Subsídio à dependência. Ou seja, em vez de incrementarmos a economia, combatemos as taxas e as tarifas como se elas fossem mais graves dos Estados Unidos para Portugal, que não são, já vou falar sobre isso rapidamente. Combatemos com subsídio à dependência. Isto é o socialismo. E o líder socialista, este fenómeno, defende que Portugal deveria já ter soluções para proteger os setores mais afetados, assegurando que seria isso que os socialistas fariam se estivessem no governo. Isto é uma mediocridade. Isto são garotos, nós temos gente completamente imbecilizada. E ser imbecil não é mau. Mas ser imbecil e de má fé é uma coisa muito atroz para uma nação como a nossa, com tanta história e tanta tradição. Tanta gente de bem que passou por aqui, de qualidade. Por isso é que hoje ninguém quer ir para a política, não é? Nem eu. Quem é que quer aturar? Quem é que quer aturar estes garotos? Esta mediocridade que anda por aí, como dizia o meu querido e estimado amigo e saudoso Medina Carreira. Quem é que atura esta mediocridade de garotos que anda por aí? Queridos amigos, só para terem uma ideia, e ainda aqui há as taxas. Eu não vou entrar nas taxas, mas não vou entrar nas taxas, só para terem uma ideia. As taxas é só consultá-las, tabela do lado esquerdo, tabela do lado direito, tabela do lado esquerdo, aquilo que os outros países praticam, elas estão públicas relativamente aos Estados Unidos, e a tabela do lado direito, aquela que os Estados Unidos vão aplicar relativamente aos outros países. Claro que depois ali há algumas nuances, há IVAs, por exemplo, no caso da Europa, os Estados Unidos não têm IVA. Qualquer produto que entre na Europa
neste momento tem IVA, que é pago, obviamente, no país de origem, mas é um acrescento de imposto. Não entra diretamente no cálculo daquilo que se chama a taxa de importação. Mas para terem uma ideia do como é que Trump é um homem que sabe o que é que está a fazer, isto são factos que eu vou dizer agora, permitam-me que eu vos leia. A Argentina, neste momento, removeu todas as tarifas. Mas a Argentina é do Milei. Não, a Argentina removeu todas as tarifas. O Vietnã removeu todas as tarifas. Só para terem uma ideia, a diferença do Vietnã, posso dizer, era de 90% para cerca de 10%. Acho que era à volta disso. Eu tenho para aqui, desculpa lá. Aqui, Vietnã, já agora, deixem-me ver aqui. Está bem. Eu sei que vão dizer, Vietnã é mão de obra barata e não sei. Pois, provavelmente é. E onde é que não há mão de obra barata? Em todo o mundo, até em Portugal. Aliás, Portugal está cheio de imigrantes neste momento, que a nossa mão de obra é barata. Se pagassem as pessoas como deve ser, nós não tínhamos imigrantes, havia gente para trabalhar, não andavam espalhadas por aí pelos cafés. Bom, mas continuando, Israel removeu as tarifas. O Canadá está, neste momento, no sentido político de mover todas as tarifas. Claro, estão à rasca, não é? Eles vivem nos Estados Unidos. O México removeu todas as tarifas. A Índia, que é um poderosíssimo país em termos de produção tecnológica e de tudo e mais alguma coisa e de industrialização, só quem não sabe o que é, o que está... Aliás, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, creio, a seguir à China, se não for o primeiro. Já está a considerar reduzir as tarifas também. A Europa, aqui estamos a ver com a Europa está a pensar. E agora muitos por aqui vão dizer, mas os Estados Unidos não aplicaram taxas nem à Rússia, nem à China, por enquanto. À China aplicaram, à Rússia não aplicaram. E vão dizer que neste momento o Trump é o agente da China. É o que muita gente vai dizer. Meus queridos amigos, onde é que estão os adultos aqui? Existem adultos aqui na sala? Vamos ser razoáveis. Teorias da conspiração? Não, ele não aplicou porque tem interesse noutras coisas. Chama-se negócio. O homem é um negociante, é um gestor. É bom, é mau, não se gosta dele, do cabelo, do tom. Eu próprio, quando Trump foi eleito, eu conhecia Trump há muitos anos. Conhecia Trump de ser um coach, um empresário. Eu li um livro de Trump há 20 anos atrás. Um livro. Há 15 anos atrás, perdão. Um livro. Mas como é que é possível? Este homem vai ser presidente dos Estados Unidos? A ideia que a gente tinha de presidente dos Estados Unidos era um indivíduo que, bem falante, falava com as mãos, um político, polidinho. Deixa-se de tretas. O politicamente correto é igual ao intelectualmente estúpido, cada vez mais. Estamos a entrar num ponto em que, das duas uma, ou nós nos entendemos como homens de qualidade que falam a verdade, ou nós nos entendemos com a mediocridade da mentira e depois vamos pagar as consequências dela, que é o que está a acontecer na Europa neste momento e vai continuar a acontecer. Tá, meus queridos amigos? Isto é apenas, não é uma opinião, obviamente, não é um estado de alma, é uma opinião fundamentada em factos. Poderia estar errado, creio que na maioria estou certo. É assim que eu sinto, é assim que eu vivo. O dia que estiver errado, estarei cá para me contradizer. Chegou a altura de nós usarmos a própria moleirinha, a própria cabeça, para pensarmos por nós próprios e avaliarmos as coisas. Sabem o que é que eu mais queria neste momento? Mal ou bem, um Trump nesta Europa. Porque temos uma mediocridade de garotos serviçais a serem bem pagos e remunerados na União Europeia, que estão ao serviço de tudo, menos de nós próprios, de si, da sua família, no caso de Portugal, e de uma Europa que a única coisa que tem é museus, cultura, arte, tradição, cidades bonitas, porque o resto, as matérias-primas, essas estão na Rússia, estão nos Estados Unidos, estão na Ásia, estão na China, estão em todo lado. Tudo o resto é pontual. Nós temos lítio. Lítio há por todo lado. Olha o petróleo. O petróleo há de durar sempre e continuar nos próximos 3, 4 gerações e muito mais ainda. A Europa, neste momento, está vazia de líderes que, em vez de defender os nossos interesses e serem políticos, que é isso, é ser político, é ser polido e dar-se bem com todo o mundo, arranjou meia dúzia de gaiatas, neste momento são 3 gaiatas, 3 garotas de má fé, que servem as corporações, as grandes corporações, os interesses da ONU, que é outra grande corporação servida,
e vamos ver até quando. Na minha opinião, meus queridos, até agora, Trump está a fazer um bom trabalho. Mas o que é que nós temos a ver com Trump? Tudo. Não são vocês que falam de globalismo? Nós somos uma aldeia global. Senão estas tarifas não teriam importância. Aliás, já o somos há muitos anos, só que nós não nos apercebíamos. Hoje, felizmente, temos redes sociais que nos permitem ver, a perceber e falar, como eu estou aqui a fazer consigo. Bem-haja. Boa noite.